Essa eu acho que você ainda não sabia. Enquanto um brasileiro usa em média de 100 a 200 litros de água por dia, uma única mineradora chega a consumir 2.500.000 litros de água por hora. O cobiçado líquido, escasso nos dias de hoje, é usado para transportar minério em canos gigantescos, os chamados minerodutos. É fundamental que a gente constitua uma regulação específica para minerodutos e, na verdade, uma regulação ultra restritiva, se não proibindo o uso de minerodutos no Brasil na situação que a gente está vivendo. As mineradoras estão tirando a água do subsolo e ninguém está pedindo para elas para economizar a água. Vai se inviabilizar o abastecimento porque não tem outro lugar para vir água. Gente, o povo brasileiro parece que está sendo enrolado. O impacto da mineração no abastecimento de água foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Veja agora no Em Discussão. Água é assunto sério. O povo não bebe minério. Água é assunto sério. O povo não bebe minério. Vivemos uma situação bastante inusitada no Brasil. Parece estranho, mas não se trata de nenhum engano. É a mais pura realidade. Uma das atividades econômicas mais lucrativas do mundo, que é a mineração, transporta o objeto de sua riqueza, os minérios, gratuitamente, deslocando e poluindo grandes volumes de água. Eu sou de Conceição do Mato Dentro. Conceição era até pouco tempo conhecida como a capital mineira do ecoturismo. Atualmente nós temos alguns outros títulos indesejáveis que estão sendo agregados à nossa cidade por conta de um empreendimento minerário de grande impacto e de grande proporção da Anglo-América. Eu trouxe ali, então, um retrato do que é o projeto Minas Rio, né? É uma extração de minério a céu aberto, com uma cava prevista para 12 quilômetros de lavra, com um projeto de expansão já também programado e já sendo entabulado, com um mineroduto de 529 quilômetros, passando por 37 municípios, sendo 25 mineiros e 7 fluminenses, né? Com a utilização de 2.500 metros cúbicos por hora, suficiente para abastecer 220 mil pessoas, né? E com gravíssimos problemas ambientais, sociais. Isso aí é um retrato do que eram os nossos rios. Ali uma cachoeira, a Cachoeira do Passacete, que era referência para todos nós. Era onde as crianças da escola faziam os piqueniques, era o nosso lazer. E essa cachoeira ela foi detonada, embora não tivesse nenhuma previsão, ela não tivesse sido sequer mencionada no licenciamento ambiental. Essa é a barragem de contenção que a empresa, com a engenharia, a boa técnica dela, não conseguiu garantir que ela não rompesse. Em razão desse dano, todo esse assoreamento foi para os nossos cursos de água. As criações que vão tomar água no rio, elas estão atolando com esse grande número de sedimentos que foi carreado em razão daquele assoreamento que vocês viram. Enfim. Além disso tudo, nós temos o mineroduto. Essa foto aqui é de uma propriedade em Santa Maria do Itabira. Aquilo ali é uma parte do mineroduto que os proprietários e toda a comunidade, quando foi procurado, disseram a eles que passaria um cano. Não disseram a eles que utilizariam máquinas, não disseram a eles nem qual que era a dimensão do cano. Todos nós do meio rural, quando a gente imagina que é um cano que vai passar na nossa propriedade, né, a gente imagina um cano como se fosse um cano de água, um cano de mangueira. Quando a gente vê uma situação dessas, então as pessoas que tiveram indenizações irrisórias. Essa senhora ali, por exemplo, o gado dela, agora a proposta que a empresa tem de construir uma passarela para o gado dela passar, inviabilizando qualquer tipo de continuidade de vida. De uma ponta a outra, esse empreendimento, ele destrói tanto as águas quanto a propriedade, a possibilidade das pessoas continuarem mantendo suas vidas. Então, o Porto de Açu foi construído num local fisicamente não era apropriado para se construir um porto, fizeram um quebra-mar e também tiveram que tirar a areia e levar para o continente, né?
Com isso, a água da areia foi descendo, atingiu o canal e salinizou tanto as águas quanto as terras. Então, toda a produção, esse município, por exemplo, de Açu, é o maior município de produtor de abacaxi. Então, todos os proprietários tiveram suas produções inviabilizadas. E, né, assim, é uma questão, assim, eu acho tão drástico, salgaram a terra deles, né? Quando você quer expulsar alguém de um lugar, assim, é uma coisa que eu acho que é tão difícil de entender isso, né? Salgar a terra, salgar a água. E aqui, atualmente, essas fotos são recentes, com o quebra-mar que se construiu, né, com as intervenções ambientais que foram feitas. Hoje, o mar avança a cidade, entra mar adentro, né, em Açu. É fundamental que a gente constitua uma regulação específica para minerodutos e, na verdade, uma regulação ultra restritiva, se não proibindo o uso de minerodutos no Brasil na situação que a gente está vivendo. Esse mineroduto vai usar 2,5 milhões de litros por hora para transportar minérios, sair de Minas Gerais e levar para o Rio de Janeiro. E não tem um tubo para voltar essa água. Essa água sai de lá e não volta mais. É transposição de bacia. É isso que está acontecendo. Ainda que o minério não esteja sendo explorado e o mineroduto não esteja sendo utilizado para o transporte de minério, a água ela sempre tem que estar em curso. Ela é bombeada, então ela é captada num local, vai para a planta de beneficiamento. De lá, tem uma estação, uma bomba também, que faz com que faça a propulsão da água junto com o minério. E para que esse minério não deposite, então é preciso que o fluxo de água seja constante. E a cada X quilômetros, eu não sei precisar aqui, tem uma outra bomba que, como tem perdas no caminho, em alguns pontos também tem uma nova captação e entra dentro dessa estação de bomba, entra também uma nova captação de água para a propulsão do minério. Não é só água e minério, porque sempre a gente escutou falar pasta. Água e minério. Envolve amido e... É amônia ou soda cáustica? Amônia. E amônia. Então, na realidade, essa pasta, para fazer circular o minério nesses tubos e por gravidade, por bombas ao longo dos quilômetros, ela tem também um aspecto de produto químico. Então, se houver um vazamento, como já aconteceu num teste em Conceição do Mato Dentro, que houve uma grande mortandade de peixe e provavelmente aquele curso d'água não vai ter mais a sua saúde de água e de peixe? Esse mineroduto é para transportar 24 milhões de toneladas. Agora, o plano de exploração, de desenvolvimento da mina da Anglo-América é para 66 milhões de toneladas. Ou seja, eles vão aumentar a produção e na hora que chegar em 26, 27 milhões de toneladas, vão precisar de um segundo mineroduto. Isso não é discutido com a sociedade. Se você somar 3 minerodutos, dá mais ou menos o custo de uma ferrovia. Só que então ele prefere fazer o mineroduto, porque a água é barata e o capital inicial que ele vai investir é muito menor do que o da ferrovia. Aí atingiu um nível de produção, vai para o segundo mineroduto. O local que o mineroduto passa é o mesmo local que ele já instalou o primeiro mineroduto. Então, por exemplo, a empresa Samarco, que é a pioneira nos minerodutos no Brasil, já está no terceiro mineroduto, na mesma região. Há uma projeção que em Minas Gerais os minerodutos que estão em construção vão usar 15 milhões de litros de água por hora que estão em processo. Isso significa destruição de uma bacia hidrográfica, de bacias hidrográficas e viabilização de modos de vida. Se isso não é uso concorrencial e viabilização do uso principal para dessedentação de animais e uso humano, isso é o quê? A maioria dos países onde tem minerodutos, os minerodutos não passam de 200 quilômetros. Aqui no Brasil, não. Por exemplo, a partir de Minas Gerais, são minerodutos na faixa de 500 quilômetros. E o pessoal canta assim, temos o maior mineroduto do mundo, como se fosse uma maravilha. Hoje você tem que fazer contingenciamento de uso de água, as pessoas a Companhia de Saneamento de Minas Gerais pede às pessoas que elas economizem água, enquanto isso as mineradoras estão tirando a água do subsolo e ninguém está pedindo para elas para economizar a água. Veja a seguir a falta de água nas cidades mineradoras. O Em Discussão volta já.
A Copasa teve que apelar para uma mineradora liberar a água da Lagoa dos Ingleses, porque não estava chegando água suficiente ao Rio das Velhas.